Hoje eu vou estar abordando aqui o ozônio, que é muito importante para a Terra. E eu só passei a entender como o ozônio funcionava depois que eu vim a conhecer a Terra plana. Como todo mundo sabe, né, a Terra plana ela vem para abrir a nossa mente com relação a como o nosso mundo está funcionando. E hoje o assunto ozônio, pessoal, ele é muito importante. Inclusive o Afonso, nos vídeos anteriores, ele comentou a respeito da água oxigenada para poder estar esterilizando, né, machucados. E é muito interessante que ele fez o vídeo e eu já tinha começado a preparar um material aqui a respeito disso e até coincidiu, achei muito interessante. Então, pessoal, o ozônio ele é um gás que é gerado pela Terra. Hoje eu entendo como ele pode estar sendo gerado na Terra plana. Na Terra globo também tem a explicação, né? Só que eu acredito que seja um pouco incompleto. Já tentando esconder o ozônio. É muito importante esconder o ozônio, pessoal. Vocês vão entender por quê. Porque o ozônio é uma arma muito poderosa, criada pela Terra. Eu sempre fiquei pensando o que causava o equilíbrio da Terra na parte de fungos, bactérias e coisas do tipo, né? O que mantém a Terra funcionando para que as pragas não ataquem ela? E hoje a gente vê bastante modificação genética, a criação de produtos agrotóxicos, essas coisas para proteger as plantações cada vez mais, né? O que acontece? Está ocorrendo uma diminuição do ozônio na Terra e isso faz com que as pragas ataquem mais as lavouras, ataquem mais as coisas. E também a concentração populacional, né? Muita gente nas cidades, isso causa um foco de bactérias e sujeiras na cidade muito maior, que é muito mais difícil de se controlar. Inclusive isso também tem uma relação com o uso de vacinas, que o Afonso propaga bastante, né? Combate bastante as vacinas. As vacinas elas foram criadas provavelmente para controlar o povo por se encontrarem muito em zona urbana. Mas a gente não necessitaria dela se a gente vivesse de uma forma mais afastada, né? Se as pessoas tivessem propriedades maiores, não tivessem todos juntos. Chegou o ponto de a gente viver todos um em cima do outro, né? Em apartamentos. Então o foco de infecção é muito grande, muito difícil de se combater. O ozônio, ele é gerado pela Terra justamente para controlar isso. Vocês vão entender por quê. O ozônio ele é nada mais, nada menos que 100 vezes mais antibactericida do que o cloro que a gente tem na nossa água para controlar. Porque hoje você tem a água vindo aí pelas concessionárias, ela é muito difícil você canalizar tudo isso e você manter a saúde disso. Então você precisa de cloro. O cloro é uma forma mais barata e rápida de se fazer, entre aspas, né? Agora vocês vão entender o porquê. O ozônio, ele é considerado um trioxigênio. Trioxigênio. Ele é muito antibactericida. Muito, muito, muito mesmo. Ele pode fazer uma limpeza de água, retirada de agrotóxicos e contaminantes de uma forma muito eficiente, muito, muito eficiente. A Terra, ela já faz isso automaticamente. Ela está fazendo através do ozônio. E a gente tem a famosa camada de ozônio, né? O famoso estamos destruindo a camada de ozônio. É impossível de se destruir a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é gerada pelo plasma. A energia do plasma em contato com a nossa pressão atmosférica, em contato com o oxigênio, causa a liberação do ozônio. Perdão. Então nós temos aí, eu vou ler aqui a Wikipédia. Nós temos aqui, ó, o ozônio é uma molécula composta por 3 átomos de oxigênio. Forma-se quando a molécula de oxigênio, O2, se rompe devido à radiação ultravioleta que vem do Sol. E os átomos se separam, combinam-se individualmente com outras moléculas de oxigênio.
Então o que acontece? Aqui ele está falando que a radiação ultravioleta que vem do Sol, quando ela bate na água que está na nossa atmosfera, ela faz o quê? Ela faz a liberação dessas moléculas de oxigênio em três. Em três partes elas se unem e vira um trioxigênio, que seria o ozônio. E ele é muito antibactericida, vocês vão entender o porquê. Eu tenho uma experiência simples aqui, que eu vou demonstrar daqui a pouco para vocês, para mostrar como que isso ocorre na nossa Terra plana, como isso ocorre através do plasma, como que isso é feito. Não é simplesmente radiação ultravioleta que vem do Sol. O Sol, na verdade, ele é gerado, né, pelo plasma, e também ele libera ultravioleta. Isso pode ser medido. Só que o que cria todo esse ozônio na nossa Terra é o contato das partículas altamente carregadas, que é onde está o cinturão de Van Allen, e junto com o nosso oxigênio. É isso que faz criar o nosso ozônio. E o ozônio é altamente necessário. Sem o ozônio a Terra não funcionaria. Não teria como funcionar. Nós seríamos atacados por fungos e bactérias e seria impossível a vida na Terra. Não teria como você sobreviver num ambiente desse. E uma coisa muito interessante que o Afonso comentou é sobre os anos dourados. Sempre que ocorre uma inversão magnética, através dos povos antigos, né, eles falam sobre uns anos dourados após isso ocorrer. O céu fica de cor meio alaranjada e todas as plantas que você coloca já não tem aquelas pragas atacando. Você planta um pé de tomate, você faz uma plantação que praticamente você não precisa mais de agrotóxicos ou coisas do tipo. Por que isso ocorre? Porque quando ocorre a inversão magnética, que ocorre a despressurização da Terra, e o ar que é tirado da alta pressão da Terra e é elevado para cima, para se encontrar com a área de alta energia, faz com que ocorram grandes descargas elétricas entre as estrelas errantes, Sol e Lua, e isso ocorre uma geração de ozônio absurda. E isso, depois que ocorre o fechamento do domo novamente, depois da despressurização que ocorre o fechamento do domo, a Terra ela vai estar com uma quantidade de ozônio extremamente grande, muito grande. E por estar com essa quantidade de ozônio muito, muito elevada, praticamente as plantações não serão atacadas por fungos, porque o ozônio não vai deixar com que o fungo se prolifere. Então, pessoal, o ozônio ele é importante. Inclusive o ozônio, de uma certa forma, ele é escondido. Hoje você encontra máquinas de ozônio, hoje já até aparece. Mas eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que é interessante. O ozônio ele é meio que negligenciado assim pela mídia. Não se fala muito nisso. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Ó. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Não vou deixar o vídeo rodando, mas eu tenho um vídeo aqui no YouTube. Cão paralítico volta a andar após a aplicação de ozônio. Foi feita uma aplicação de ozônio na coluna do cão e o cão voltou a andar. E esse vídeo aqui ele foi postado dia 13 de maio de 2019. Nós temos aí uns 2 meses e pouco que o vídeo está postado. Se atente para o vídeo, olha quantas visualizações, pessoal, esse vídeo tem. 505 visualizações. Apenas 505 visualizações. Um vídeo desse, pessoal, é um vídeo sensacional. Vem aqui na descrição do vídeo. Cão paralítico volta a andar após a aplicação de ozônio. Esta cachorrinha fez tratamento de ozonioterapia, aplicação paravertebral e insuflação retal do gás de ozônio. Em menos de 10 sessões, ela voltou a caminhar. Ou seja, pessoal, muitas doenças que hoje estão ocorrendo, a gente começa a entender. A diminuição de ozônio, a concentração populacional urbana, essas coisas estão causando doenças nas pessoas.
E ao mesmo tempo que isso está causando doença, a gente tem uma diminuição do ozônio que também está ajudando as plantações a não ter a mesma eficiência. E para isso o sistema cria formas de controlar isso, para poder as nossas plantações serem melhores. Criando o quê? Criando agrotóxicos, criando outros meios de controlar as pragas. Porque eles estão percebendo que o ozônio está diminuindo, está sendo mais difícil, cada vez mais é difícil você voltar ao zero, né? Que seria as pessoas viverem no campo. Então eles precisam fazer o quê? As pessoas vão viver na cidade, nós precisamos manter o sistema funcionando, as pessoas precisam estar consumindo, as pessoas precisam estar na cidade, as pessoas precisam estar comprando computadores, comprando carro. Então, para manter isso funcionando, esse sistema do mundo, eles precisam fazer o quê? Criar geneticamente plantas que suportem mais as pragas, geneticamente plantas que vão receber o glifosato, né, que é o Roundup, para poder controlar para as pragas não pegarem, pela falta de ozônio e pelo sistema e pelas pessoas estarem vivendo muito aglomeradas, essas pragas, essas sujeiras, esses fungos, eles estão cada vez mais fortes. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o princípio de como que funciona essa liberação de ozônio na nossa atmosfera da Terra plana, ou a atmosplana, né? Vou estar mostrando para vocês aqui. Bom, basicamente aqui nós temos aquele velho desenho, né? Eu gosto de desenhar assim, é bem simples de se fazer. Então nós temos aqui o reator no centro, nós temos aqui o campo magnético, que está aqui dentro. Eu não desenhei ele aqui, mas você imagina que ele está aqui e assim. Nós temos esse campo magnético protegendo a gente das partículas carregadas, que vem do plasma, tá? Está aqui dentro, essas partículas carregadas que não podem encostar no chão, né, para não causar problema para nós. E o que acontece, pessoal? Como aqui embaixo nós temos uma alta pressão atmosférica comparado com a parte de cima, isso aqui não significa que é uma divisão, tá, pessoal? É uma divisão exata. Não é uma divisão perfeita, ideal. Isso aqui ele é proporcional, é gradativo, né? Conforme você vai subindo, você vai entrando nessa faixa aqui, vai entrando nessa faixa mais carregada. Lembra que eu comentei que quando pedaços do domo vierem a cair, ou até caem, e pedaços das estrelas errantes, elas começam a se desprender, e ela tende a sair dessa zona neutra. Conforme ela vai caindo, ela vira uma estrela cadente para a gente. Ela vai queimando e quando chega aqui ela já se desfaz, para não causar dano aqui na Terra. Então, o que acontece? Quando ocorre o confronto de partículas que estão aqui na alta pressão, que é o nosso oxigênio, nossas partículas aqui mais baixa, encontra com essa alta energia, é criado o ozônio, bem aqui nessa faixa. Você tem o ozônio criado no mundo inteiro. E os raios do Sol, que concentram a energia do plasma, quando eles estão emitidos aqui na nossa atmosfera, eles também criam o ozônio, essa partícula também, juntamente. Mas o ozônio ele é criado constantemente. Não é só o Sol girando aqui que cria o ozônio. Esse ozônio é criado com todas essas partículas que estão encontrando com o nosso oxigênio aqui. Ó. É gerado assim. E quando houver a despressurização da Terra, que esse oxigênio tender a se locomover e adentrar onde ele não deveria entrar, o que vai acontecer, pessoal? Vocês vão entender depois aqui na experiência. Hoje eu não tenho uma transferência de energia muito grande entre os astros, entre as estrelas errantes. Ocorre sim, tá? Ocorre uma transferência de energia, mas você pode ver que manchas lunares e aquelas manchas nos planetas que a gente vê, que são feitas eletricamente, elas estão perpétuas lá. Se você olhar hoje a Lua ou olhar outros astros através de telescópio, você vê que certas manchas elas estão lá, não saíram, e na Lua também, e nem outras manchas estão aparecendo. Por quê, pessoal? Porque o aparecimento dessas crateras na Lua
e outras crateras nas estrelas errantes, elas só acontecem na inversão. Porque quando ocorre a despressurização, o que vai acontecer? Aqui nós temos um ambiente de baixa pressão, muito baixa pressão. Por que o ambiente precisa ser de baixa pressão? Para que não ocorra a mudança dessas cargas. Essas cargas, como elas estão todas positivas, não existe uma transferência grande de energia entre elas. Agora, quando ocorrer uma despressurização, que ocorreu o quê? Essa despressurização desse ambiente aqui, ó, desse ambiente dos astros, vai haver um abalo no céu. E quando ocorrer esse abalo no céu, vai começar a entrar partículas negativas aqui dentro e vai proporcionar a descarga de energia entre os astros. É a hora que ocorre aquelas descargas que vão fazer as crateras nas estrelas errantes. E vai ocorrer do Sol também para elas. Vai ser um absurdo, uma coisa bem grandiosa, né? Como fala na Bíblia, né? Vai ser algo muito grandioso. Está falando até de estrelas caírem, né, na Terra. As estrelas caírem na Terra, aí, ao meu ver, é algo que foi enxergado, mas são pedaços desses astros que, quando ocorrem essas descargas, eles vão se romper partes dele e essas partes elas vão cair na Terra. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui uma experiência simplesinha, tá? Mas vai demonstrar bem como isso funciona. Eu tenho aqui um gerador de ozônio que eu montei, tá? É um gerador de ozônio para explicar como isso aqui está ocorrendo. Então, basicamente eu tenho o seguinte: eu tenho um transformador comum, todo mundo conhece, um transformador que vai ligado na energia. Esse transformador ele vai transformar de 110 volts da minha rede para 18 volts aqui. Entrando com esses 18 volts aqui, eu vou retificar ele para uma corrente contínua. E após retificar para a corrente contínua, eu vou inverter ele novamente com alta frequência. E vou estar excitando esse transformador de alta tensão. Esse transformador aqui é um flyback. As pessoas conhecem, tem bastante gente que conhece, principalmente as mais antigas, né? Ele é um transformador de alta tensão utilizado em televisores. Os televisores de tubo, né? Que a gente conhece. E aqui nós temos uma saída de 40 kV, 40 mil volts, tá? Que sai aqui. Eu vou estar limitando aqui a 6.000 volts. Eu não necessito para demonstração, para fins de demonstração, tá elevando essa tensão para esse valor. Então eu vou estar ligando aqui para vocês verem. Muitas pessoas pediram, né? Mostra pra gente o plasma. Se vocês podem perceber, pessoal, esse cabo branco aqui é o negativo, tá? E esse cabo vermelho é o positivo do sistema. Aqui eu tenho uma abertura entre eles, não estão interligados, ó. Não estão interligados, ó. Estão abertos. Eu vou fazer com que pule energia de um cabo para o outro, simplesmente aproximando os cabos. Vocês percebem o barulho? Eu vou estar desligando a luz aqui para ficar mais fácil a visualização, ok, pessoal? Então, eu vou afastar o cabo, estou afastando um cabo do outro, e quando eu aproximo o cabo, vocês percebem que existe um arco voltaico meio arroxeado. O que acontece? Quando eu passo uma alta tensão através do nosso ambiente, que tem o oxigênio,
e ocorre esse fenômeno de, de transferência de elétrons de um ponto para o outro, nessa alta tensão, ele faz o quê? Ele faz a quebra desse oxigênio, essa divisão, e cria o trioxigênio. Então, se você tivesse aqui, você ia sentir um odor desse gás, que é o ozônio. O que acontece? Então aqui, o gerador de ozônio, ele consiste em quê? Ele cria essa alta tensão no ambiente, e você passa, por exemplo, se eu quero ter um ar com ozônio, basta eu colocar um ventilador aqui, ó, assoprando esse gás que está sendo gerado aqui pelo arco voltaico, por essa alta tensão, entendeu? Então eu teria o que? Saindo aqui do outro lado o ozônio, nesse mesmo instante. Depois que o ozônio é gerado, rapidamente é dissipado, então você tem que estar gerando ele constantemente. Então o que acontece? Você poderia estar gerando esse ozônio. Você pode fazer experiências, por exemplo, com ozônio, com bactérias. Você pode colocar, por exemplo, uma lâmina com algumas bactérias, se você tem um microscópio, embaixo, assim, ó, com bactérias. Só de você aproximar a lâmina próximo desse ozônio aqui, as bactérias morrem quase que instantaneamente. Por causa pelo ozônio ser altamente antibactericida. Ele é muito forte, tá, pessoal? Ele é um trioxigênio. Ele não é nem a água oxigenada, que seria um 2. Aí ele é 3, é muito mais. Ou seja, é uma componente gerada pelo nosso sistema, pela nossa própria Terra. E vocês viram ali naquele vídeo, depois vocês dão uma paradinha e vê o vídeo, como é fenomenal a aplicação do ozônio. Então, assim, em tempos antes da inversão, você pode estar usando o ozônio até para poder purificar as coisas. Limpar as frutas para tirar resíduos, tirar agrotóxicos. É muito importante isso, tá, pessoal? Agora eu quero comentar aqui rapidinho. Isso aqui não é simplesmente para limpeza ou para matar bactérias ou coisa desse tipo. Aqui existe um princípio muito importante e foi deixado pelo Tesla. Isso que é legal, pessoal. A geração de energia livre, o princípio básico é esse, tá? Se vocês procurarem no YouTube, aqui em São Paulo houve um curto-circuito. E esse curto-circuito que ocorreu, ele queimou toda a fiação em uma grande área, muitas quadras. E se você olhar o fenômeno que ocorreu, aquelas labaredas, aqueles curtos-circuitos com as cores azuladas e roxas, parecida com isso daqui, houve uma liberação muito grande de ozônio, pessoal. Mas o que eu quero salientar é o seguinte, que quando ocorre esse fenômeno elétrico, de você criar um arco entre um ponto e outro, o segredo da energia, de geração de energia livre, está nesse ponto, de geração de arco voltaico entre dois pontos. O Tesla viu isso nas estações de energia do Thomas Edison. Ele achou muito interessante que quando eles abriam a chave comutadora das estações de geração de energia do Thomas Edison, que criava aquele arco voltaico, ele percebeu que ali existia algo diferente, pessoal. E o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que o princípio, o caminho para se procurar energia livre é nessa geração de energia aqui, nesse pulo de elétrons de um ponto para o outro. É nesse momento que ocorre o fenômeno da geração de energia livre. Não estou falando que aqui eu estou gerando energia livre, tá, pessoal? Não é isso. Mas o segredo começa aqui. Esse é o começo. Comecem a inspecionar por aqui. Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, uma coisa importante. Eu vou estar desligando aqui o gerador de ozônio. Vou voltar aqui a tela, tá? Vou ligar novamente a luz. Muitas empresas, pessoal, elas falam o seguinte, que elas fizeram uma patente de ozônio, que eu tenho uma patente. Eu acho muito estranho.
Porque a primeira patente de ozônio foi feita pelo Tesla no século XIX. Então, se usam disso, né? Patente, mas a patente já foi feita. Essa aqui é a patente do Tesla, do gerador de ozônio. Como que o Tesla enxergou a energia livre, pessoal? Foi através dessas experiências. Vou explicar mais ou menos aqui essa patente. Essa patente aqui ela é de patente números 568.177. Essa é a patente do Tesla. É uma patente, ela foi feita em setembro, dia 22 de setembro de 1896. Essa foi a patente criada pelo Tesla, tá? Nós temos aqui uma bobina secundária. Isso aqui, pessoal, esse conjunto aqui é aquele transformador que eu te mostrei ali, é um playback. Aqui é um capacitor, que também está naquele circuito que eu mostrei. E aqui, se vocês verem, ó, tem duas placas de metal. Uma aqui e a outra aqui. Que é o que eu fiz ali, são 2 pontos. É como se aqui fosse o meu fio, ó. Esse é um fio e esse aqui é o outro fio. E eu gero alta tensão e crio aquele efeito no ar da alta tensão transmitindo de um lado para o outro. E aqui ele coloca um ventilador, é que é como se fosse um cano, né? 2 metais, um do lado do outro, um cano. E conforme sai essa faísca aqui no meio, o ventilador assopra aqui e sai o ozônio aqui na ponta. Esse aqui é o gerador de ozônio da forma como o Tesla montou. Em 1896, pessoal. Como isso não é tão divulgado, isso aqui já era para estar presente nos hospitais, já era para estar, sabe assim, tá altamente disseminado, mas não tá, pessoal. Isso aqui ajudaria muito mais do que remédio, muito, muito mais. E vocês viram lá, dá uma olhada no vídeo, vou deixar na descrição esse vídeo do cão paralítico. Vocês vão entender a grandiosidade disso, tá, pessoal? Uma coisa importante relacionada a isso aqui, que tudo isso aqui que o Tesla fez é uma sequência da geração de energia livre. A partir desses fenômenos aqui que ele descobriu, ele chegou à energia livre. E isso que é mais interessante, pessoal. Eu vou estar deixando agora para vocês um vídeo, ele é 5 minutinhos, tá, pessoal? Que mostra a aplicação do ozônio para limpezas de água. Inclusive é usado no aquário de São Paulo, onde eu estive lá, visitei, que é muito interessante. Então, se vocês puderem aí, pessoal, acompanhem esse vídeo. São só 5 minutinhos, tá, pessoal? Um abraço, agradeço aí pela paciência e um bom domingo para todo mundo aí. Econegócios, pequena empresa de São Paulo, desenvolve equipamento que elimina odores e purifica a água, o ar e alimentos. O aparelho é um gerador de ozônio, um purificador 100 vezes mais potente que o cloro. Veja só. A máquina desenvolvida pelo engenheiro eletrônico Sami Menassi é uma revolução no que diz respeito à limpeza sustentável. Ela capta o ar do ambiente e, com a quebra de moléculas, transforma o oxigênio em ozônio. Este gás tem alto poder germicida e oxidante. A nossa matéria-prima é o ar. O nosso resíduo é o oxigênio. E o nosso consumo de energia é equivalente a algumas lâmpadas. Dessa forma, a gente consegue resolver problemas antes quase sem solução. O equipamento foi criado em 2005, com um investimento de R$100 mil na compra de materiais elétricos e contratação de mão de obra. Na época, a ideia foi bem aceita no mercado, mas o empresário sabia que era preciso aperfeiçoá-la. Ao longo dos anos, fez testes e criou novos modelos. Olhando assim, o equipamento fabricado hoje parece aquele de 8 anos atrás, quando tudo isso aqui começou. Mas só parece. Na verdade, a diferença está aqui dentro, na tecnologia. Hoje, os aparelhos são mais eficazes e têm uma variedade enorme de aplicações. O primeiro equipamento a gente fazia 1 grama por hora, que é assim que se mede o ozônio. Hoje nós fazemos 180 gramas por hora com um equipamento. Isso nos permitiu
nos aventurar até a tratar a água de cidade como hoje começamos a fazer. O ozônio também é usado para a solução de problemas ambientais, como a contaminação de solos, e elimina odores de fertilizantes, além de substituir o cloro na limpeza de piscinas e na esterilização de alimentos. O ozônio é 100 vezes mais potente que o cloro e 3.200 vezes mais rápido que o cloro. Ou seja, além dele ser mais potente, ele age muito mais rapidamente. No laboratório montado na empresa, os aparelhos são calibrados e testados. Neste tanque, a ação do gás pode ser vista facilmente. No teste, um pacote de suco artificial é dissolvido na água. Em poucos segundos, o ozônio entra em contato com o pó e destrói todos os elementos químicos. Resultado: a água perde a coloração artificial e fica purificada novamente. A empresa fabrica, em média, 30 equipamentos por mês e já fez mais de 2.500 instalações no Brasil, Peru e na Argentina. O Aquário de São Paulo é cliente do empresário Sami Menassi há 5 anos. Aqui, a água dos animais não tem produtos químicos. A utilização do ozônio no sistema de filtragem do aquário traz benefícios importantes. Aqui, por exemplo, onde estão diversas espécies de peixes da bacia amazônica e também o peixe-boi, o ozônio mantém a água limpa, sem cheiro e esterilizada, eliminando fungos e bactérias que são prejudiciais aos peixes. O mesmo foi feito no aquário dos tubarões. Ele melhora em todos os aspectos, como a gente levantou, tanto visual, quanto clínico e quanto do funcionamento do sistema biológico do aquário, né? Que o que a gente monta dentro do aquário é como se fosse um microecossistema. O ozônio ele vem como uma ferramenta importante para dar suporte para que esse microecossistema funcione bem. Os aparelhos ficam na casa de máquinas do aquário. Para instalar o sistema de filtragem, o investimento ultrapassou os R$100 mil. Ganho público porque vai conseguir ver aquários com água mais cristalina, com uma proximidade maior dessa vida aquática. Ganha os animais que estão num ambiente mais saudável para o seu desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento. Ganha os técnicos, né, que tem um benefício, uma ferramenta importante para beneficiar no nosso trabalho do dia a dia. Agora, o empresário Sami Menassi quer ampliar ainda mais os números, investir nas exportações e mostrar para o mundo os benefícios da utilização do gás ozônio. Um mercado em plena expansão. No mínimo, vamos multiplicar por 5 o faturamento. Na verdade, nós já faturamos em um mês o que a gente faturou ano passado todos, né? As perspectivas são realmente as melhores possíveis e tanto assim que a gente já está acabando de construir uma segunda unidade.